Milionário traidor diz sem solução, mas garoto de rua tem plano secretamente revelador. No coração da cidade, um hospital lotado ecoava o som de passos apressados e murmúrios de desesperança. Leopoldo, um milionário, olhava fixamente para a porta do quarto de sua filha, Clara. A angústia o consumia. Clara, apenas 16 anos, lutava contra uma doença terminal que a medicina tradicional parecia incapaz de vencer. O diagnóstico cruel havia sido um golpe devastador. Ele havia recorrido a todos os tratamentos, desde os mais experimentais até as últimas promessas da medicina. Mas a verdade se tornava clara, as portas estavam se fechando. O Dr. Arthur Salgado, o respeitado oncologista, dissera em tom frio que não havia mais soluções efetivas. Estamos esgotados, foi o que ele afirmou, como se estivesse apenas relatar uma estatística. Não a vida da filha de Leopoldo. Fraqueza dominava Leopoldo. O desprezo do médico por qualquer alternativa não convencional estava ali. Marca. O raiva crescente se instalava em Leopoldo, enquanto o desespero o impulsionava a buscar respostas fora dos limites impostos pelas paredes do hospital. Contudo, numa tarde sombria, enquanto caminhava apressado pelo corredor atribulado, ele se deparou com um garoto de rua. O menino, com cabelos desgrenhados e olhos brilhantes, o fitou com uma intensidade que o fez parar. Ibrahim apresentou-se com uma segurança inesperada. Eu sei como curar sua filha. Leopoldo riu nervosamente, mas a determinação no olhar do garoto o intrigou. Um garoto na rua, oferecendo milagres? Era arriscado. Mas o que ele tinha a perder? Sentiu o coração acelerar ao considerar as implicações de acreditar em alguém tão improvável. Durante horas, Ibrahim falou de música e movimento, revelando um segredo antigo que sua mãe, Ava, uma artista em sua essência, lhe transmitira antes de partir. Era uma metodologia que se apoiava no amor e na visão de que a cura poderia vir do vibrar da vida. Música é mad. Mas, e se tudo isso fosse uma farsa? O medo de se apegar a uma esperança vazia começou a corroer sua fé. Mas e as promessas a Clara? A imagem de sua filha, cada vez mais fraca, o fez hesitar. Conforme essa nova ideia começava a florescer em sua mente, Leopoldo tomou uma decisão arriscada. Arriscar-se, desafiar as normas tradicionais e explorar a proposta de Ibrahim. No entanto, sua interdição à medicina não parecia ser a única mentira na informação que circulava pelo hospital. Informações começaram a aparecer, fragmentos de diálogos furtivos que revelavam fraudes ligadas ao Dr. Arthur. Ele se preocupava mais com sua imagem do que com seus pacientes. Leopoldo sentia que a verdade estava ao seu alcance. Mas seu coração estava dividido e a pressão aumentava. Um nó se formou em sua garganta enquanto olhava para o horizonte da cidade pela janela. A vida de Clara dependia de sua próxima escolha. Enquanto isso, Ibrahim aguardava, um enigma em si mesmo, segurando nas mãos um conhece. Estava Leopoldo pronto para arriscar tudo por amor e esperança, mesmo que as respostas pudessem vir dos lugares menos prováveis? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Leopoldo batia forte. Ele encarava Ibrahim, aquele garoto de rua com um olhar fixo, quase desafiador. A proposta era arriscada, mas como poderia ignorá-la? A imagem de Clara esvaindo-se a cada dia o impulsionava. Decidido, disse, me diga como, menino. Ibrahim, com um sorriso tímido, começou a detalhar sua ideia. Ouça as cordas, sinta a batida. A música pode unir o que a medicina não consegue. Naquele momento, algo mudou no olhar de Leopoldo. O desespero começou a dar lugar a uma faísca de esperança. Mas antes que pudesse aprofundar a conversa, um tumulto no corredor os distraiu. Gritos, barulho de passos apressados. Leopoldo virou-se. Seu instinto de pai agudo. O que está acontecendo? Perguntou a um enfermeiro que passava correndo. É a Clara! Ela teve uma reação! O enfermeiro não parou e Leopoldo sentiu um frio na barriga. Sem pensar duas vezes, ele seguiu em frente, deixando Ibrahim para trás. Correu pelos corredores, carregando na mente um turbilhão de pensamentos. Ao chegar à porta do quarto de Clara, ele foi recebido por uma cena caótica. Médicos e enfermeiros cercavam a cama, o rosto de sua filha, pálido, quase transparente. A angustiante visão fez seu estômago revirar. Clara! Ele gritou, seus olhos buscando a criança que costumava ver cheia de vida. Mas algo estava errado, além do óbvio. Ao se aproximar, Leopoldo percebeu algo inquietante. Entre os profissionais estava Dr. Arthur, mas havia outro homem, vestido de maneira formal, com um olhar preocupado, que observava com atenção. O rosto dele era familiar, mas Leopoldo não conseguia lembrar de onde o conhecia. A tensão no ar era palpável. Senhor Nascimento, sua filha está tendo uma reação raramente vista e precisamos agir rápido, disse Dr. Arthur, sua voz endurecendo a cada palavra. O homem de terno se aproximou, como se soubesse de segredos que Leopoldo não imaginava. Precisamos de autorização para um tratamento experimental, mas ele não é recomendado. Leopoldo hesitou. O que você quer dizer com isso? A dúvida se multiplicava, e foi então que o homem se apresentou. Eu sou Felipe, da pesquisa em oncologia. Tem algo que você precisa saber sobre esse tratamento. E sobre Clara. A revelação foi como um soco no estômago. Felipe, com um olhar sério, continuou. Esse tratamento não é apenas experimental. É uma chance, porque Clara é especial, eu a conheço. E você também. Leopoldo piscou, confuso. O que você está dizendo? Ele se lembrou de detalhes esquecidos. Felipe era um antigo amigo de sua esposa, que havia morrido anos atrás após uma luta feroz contra o câncer. As memórias vieram à tona, não sendo somente uma lembrança distante, mas uma conexão profunda com tudo o que estava acontecendo. Clara é a chave. O tratamento já foi testado em outros casos semelhantes ao dela. Você precisa confiar em mim. A voz de Felipe estava carregada de urgência e em seu olhar Leopoldo viu determinação. Mas Ibrahim, que havia observado tudo à distância, entrou na sala, seu olhar inocente agora pleno de emoção. O que você esconde de nós? Clara não é apenas uma paciente. Ela tem um dom. Você não sabia? Suas palavras reverberaram como um grito dentro do peito de Leopoldo. O chão parecia se abrir sob seus pés.
A conexão entre Clara, a música e aquelas revelações o deixaram paralisado. Ele não sabia em quem confiar, e se descobrir que Clara tinha um poder, algo que poderia ser a chave para tudo, como poderiam ter mantido isso em segredo? A dúvida se espalhou. O que fazer agora? Ele tinha que decidir rapidamente entre a esperança de Ibrahim e as promessas de Filipe. No fundo do seu coração, Leopoldo sentiu que algo verdadeiramente intenso e inesperado estava prestes a acontecer. E ele precisava tomar uma decisão que mudaria tudo. E o mais assustador, se Clara era realmente especial, o que isso significava para a família e para o que ele deveria ou não fazer agora? O peso das escolhas pairava no ar, e Leopoldo estava prestes a descobrir que a verdade era mais profunda e mais complicada do que jamais poderia imaginar. O peso das escolhas pairava no ar, e Leopoldo estava prestes a descobrir que a verdade era mais profunda e mais complicada do que jamais poderia imaginar. Enquanto as palavras de Ibrahim e Felipe ecoavam em sua mente, um grito cortou o silêncio da sala, seguido de um barulho estrondoso. Uma das máquinas ao lado da cama de Clara começou a apitar, alarmando a todos. Um médico mais jovem, com um olhar atordoado, rapidamente se virou para Dr. Arthur. Doctor, precisamos de ajuda aqui! Leopoldo sentiu o coração disparar. O que estava? Clara! Ele gritou, sua voz abafada pela tempestade de emoções que invadia seu peito. Ela não parecia reconhecê-lo, seu olhar perdido. Então, em meio ao caos, uma sombra se moveu furtivamente pela porta. Leopoldo, ainda preso na cena devastadora à sua frente, não percebeu que alguém estava se aproximando. Mas Ibrahim, sempre atento, olhou para trás e viu a figura disfarçada que se esgueirava. Ei, você! O que está fazendo? Ele gritou, sua voz alta, desafiadora. A figura parou abruptamente. Era um homem de terno escuro, cuja aparência era estranhamente familiar. Leopoldo olhou para Ibrahim e, em um instante, reconheceu o homem. Era um associado do Dr. Arthur, alguém que ele tinha visto várias vezes no hospital. Mas o que ele estava fazendo ali, naquele momento? O homem fixou os olhos em Ibrahim e, entre sussurros, começou a recuar. Vocês não deveriam estar aqui! Isso não é um jogo! As palavras o deixaram intrigado. A urgência do momento ficou ainda mais pesada. E que você sabe? Leopoldo gritou, sua paciência se esgotando. Mas antes que o homem pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Era Felipe, com uma expressão que misturava pânico e determinação. Leopoldo, não confie nele! Ele está aqui para... Foi nesse momento que um estrondo surdo ecoou pelo corredor, fazendo os osciloscópios nas paredes piscarem e emitirem sons frenéticos. O homem em terno escuro lançou um olhar de desespero para Felipe e, em um movimento rápido, jogou algo no chão. Uma fumaça densa se espalhou na sala, cobrindo tudo. Os gritos aumentaram de intensidade. Os profissionais de saúde começaram a correr em várias direções. Leopoldo tapou a boca com a mão, lutando para não inalar o ar intoxicado. Clara! Ele gritou novamente, sem saber se ela o ouvia. Nesse momento, percebeu que a aparição do homem não era uma mera coincidência. Havia algo em jogo, algo que não estava claro. De repente, em meio à confusão, um som agudo cortou o ar. Era a voz de Clara. Pai! Foi tudo o que conseguiu murmurar, enquanto seu corpo tremia sob a influência
do que quer que estivesse acontecendo. O apito das máquinas, os gritos dos enfermeiros, as ordens de doutor. Arthur, tudo parecia se desvanecer. Então, entre fumaça e gritos, uma imagem impressionante surgiu. Clara começou a cantar, uma melodia que parecia ressoar dentro da própria sala. Era como se a música, aquela que Ibrahim tinha dito que poderia curar, estivesse brotando dela. A luz parecia se intensificar, e enquanto todos pararam para ouvir, a canção preenchia o espaço, desafiando a dor e o terror. Mas o homem interno, em vez de se afastar, pareceu se aproximar da aura de Clara, tentando alcançar a energia que emanava dela. Não, você não pode! Felipe gritou e a tensão explodiu. O que ele queria e o que o passado de Clara realmente significava? Leopoldo sentiu suas entranhas revirarem à medida que mais perguntas surgiam. Era só o começo de algo muito maior. Algo que poderia mudar tudo. O caos estava prestes a se aprofundar. E ele não tinha ideia do que esperar a seguir. Enquanto a melodia brotava da voz de Clara, um silêncio atordoante tomou conta da sala. A música, doce e tragicamente pura, parecia romper as barreiras do desespero. Todos se viraram para ela, encantados e atordoados. A atmosfera mudou. Clara brilhava, e naquele momento, Leopoldo sentiu uma luz intensa, uma esperança que ele pensava ter perdido. Mas então, um grito cortou o ar. Pare! O homem interno escuro, que acabara de aparecer, lançou-se em direção a Clara. Sua expressão era uma mistura de medo e raiva. Patriota do que quer que fosse, ele se lançou sobre ela, como se a melodia fosse uma arma a ser silenciada. Você não pode fazer isso! Felipe, que já estava na porta, se precipitou para interceptá-lo. Você não sabe o que está fazendo? Bradou. Porém, o homem se esquivou e uma luta começou. Os enfermeiros, ainda inicialmente paralisados pela música, começaram a agir, tentando controlar o caos. Leopoldo gritou para Clara: continue! Ele se despediu dos gritos de desespero ao seu redor e sentiu que algo estava se formando no ar. Mas neste instante, um barulho ensurdecedor ecoou pelo corredor. Uma explosão de luz e som. O chão tremeu e a estrutura da sala pareceu chacoalhar. Um tom agudo rasgou a harmonia da música e a máquina de Clara começou a apitar freneticamente. O homem interno escuro, nesta confusão, finalmente se afastou de Clara, mas não sem olhar para ela como se tivesse visto um fantasma. Você não pode deixar ela ficar assim. Ela é. Ele parecia prestes a revelar um segredo devastador quando a sala ficou envolta em uma névoa densa de fumaça que se misturou ao som de gritos. Todo mundo começou a tossir. A visibilidade se foi. Leopoldo se voltou para Clara, provocado por um impulso de instinto. Clara, estou aqui! Ele tateou em meio ao caos, perdido e ansioso por encontrá-la. A música se apagou, mas a sensação de que algo horrendo estava prestes a acontecer permeava a sala. Na fumaça, um brilho intenso fez Leopoldo hesitar. Olhos arregalados, ele viu Clara, agora de pé, cercada por uma luz própria, quase divina. O que era aquilo? Era como se a música a tivesse transformado em outra pessoa. Pai, ela murmurou, a voz ecoando com uma força que ele nunca tinha ouvido antes. E então, em um momento de pura revelação, Clara começou a dançar. Cada movimento seu parecia irradiar energia, contornando a fumaça.
quase como se ela estivesse se conectando com algo além do entendimento humano. O ambiente mudava. A sala se tornava um lugar de reverência, ao invés de pânico. Mas Levi, o homem em terno escuro, estava lá, seu olhar repleto de uma mistura de medo e reverência. Você não entende, Clara, o que você está fazendo. Eles nunca deveriam saber. Isso não é apenas habilidade, é poder. Poder que não deveria existir. Ele olhou para todos ao redor, seu olhar feroz prometendo destruição. O coração de Leopoldo acelerou. Poder? O que ele queria dizer com aquilo? Clara não era apenas uma menina bonita cantando. Havia mais naquela canção, na dança. Algo sombrio, reservado dentro de seu ser. E se tudo não passasse de uma ilusão? Uma armadilha que os governos ou as estruturas de poder quisessem usar? O que mais estavam escondendo? O que mais havia naquele hospital que não fosse dor e cura? Ele não sabia, mas uma coisa era clara. Eles não estavam apenas lutando pela vida de Clara, mas por algo muito maior. Uma guerra encoberta entre o que era natural e o que não deveria existir. A névoa se dissipou lentamente. Dr. Arthur, Felipe e os enfermeiros ainda estavam presentes, mas diferente do que era antes. Eles eram agora apenas figuras imóveis, observando o espetáculo. Leopoldo sentiu o frio tocar seus ossos. A verdade estava sendo revelada ali, bem diante dele. E a cada nota que Clara entoava, mais grotesco e belo o mistério se tornava. Ele percebia que tudo que acreditou ser real poderia estar prestes a desmoronar. A pergunta pairava no ar. O que verdadeiramente estávamos perdendo ou ganhando? E que segredos agourentos ainda estavam guardados nas sombras daquelas paredes? O que ele faria com tudo isso? A melodia brotava da voz de Clara, cortando a névoa de desespero que dominava a sala. Mas enquanto todos pareciam hipnotizados pela canção, algo no ar começou a mudar. O homem em terno escuro, que estava prestes a se tornar um fantasma de seu próprio desespero, congelou. Clara, ainda iluminada por uma luz quase mágica, não parecia notar. Seus olhos estavam fechados, como se estivesse em transe, imersa na música que ela própria criava. Leopoldo sentiu uma onda de energia percorrer o espaço. O poder da voz de Clara estava se intensificando, mas o pânico começou a se instalar na sala. O que está acontecendo? Ele pensou, enquanto observava o homem interno, cujo olhar se tornava cada vez mais frenético. Então, em um movimento abrupto, ele sacou um pequeno dispositivo do bolso e pressionou um botão. No instante seguinte, um estrondo ensurdecedor ecoou. As luzes piscaram e um zumbido se espalhou pelo ambiente. Clara parou de cantar e a luz que a envolvia desapareceu como se... A sala ficou em silêncio. Apenas sons de respiradores e o monitor da cama de Clara, que se tornava cada vez mais acelerado, preenchiam o ar. Leopoldo se pôs em alerta. Clara! Ele gritou, seus pés se movendo rapidamente em direção à filha. Mas Felipe, percebendo o perigo, ficou entre ele e o desconhecido. Não se aproxime! Ele está tentando acabar com tudo! O homem interno começou a retroceder, o pânico estampado em seu rosto. A fumaça começou a subir novamente, e logo as pessoas na sala começaram a tosse. O que você fez? Felipe berrou,
enquanto o homem se movimentava como se estivesse prestes a escapar. Você não sabe o que está invocando. Isso não é só música. É a chave para tudo! Justo quando Leopoldo estava prestes a desferir um golpe verbal, um grito agudo cortou a tensão. Era Clara, de pé, seu olhar fixo no conhecido espectro interno. Você não pode fazer isso! Você não pode me silenciar de novo! A confiança em sua voz era palpável, um grito de resistência que fazia arrepios correrem pela espinha de Leopoldo. Então, algo extraordinário aconteceu. Clara começou a vibrar, e seu corpo foi tomado por uma aura de luz radiante mais uma vez. Uma onda de energia se lançou na direção do homem, e de repente, um clarão irrompeu da mão dela. O dispositivo que ele havia usado se partiu em 1000 pedaços, brilhando como estrelas caindo. Ele disparou para trás, batendo contra a parede, e por um momento o caos cessou. Você não me conhece? Com uma determinação que parecia nova, quase como se tivesse despertado de um pesadelo. A verdade estava prestes a ser revelada, mas ninguém esperava o que viria a seguir. Enquanto o homem tentava se levantar, uma expressão de terror tomou conta dele. Você não pode ser ela, a criança da luz. O tom de sua voz estava carregado de desespero e compreensão. Aquilo fez Leopoldo parar. O que significava tudo isso? O que representava ser a criança da luz? A sala ficou em silêncio, dedos apontando, olhares se cruzando. Ibrahim observava tudo, perplexo. Felipe parecia ter ouvido o mesmo que Leopoldo. Clara, ele murmurou. Não podemos deixar que eles descubram. Descubram o quê? O que ele quer dizer? Leopoldo se sentiu preso em uma teia de revelações e segredos. O homem interno, em sua fraqueza, olhou diretamente para Clara. Você é mais do que uma garota talentosa. Você é a chave para a nossa salvação, ou para a nossa destruição. As palavras dele cavaram fundo, quase como se a verdade estivesse se revelando lentamente, desnudando camadas de uma história obscura que Leopoldo nem sabia que existia. O choque fez ecoar um novo tipo de medo no peito dele. O que Clara realmente era? Ele olhou para a filha, que agora parecia menos uma menina e mais uma figura emblemática, quase mitológica, cheia de potencial e destino a cumprir. Eu sou quem precisa proteger todos vocês, Clara respondeu, a voz firme. Mas antes que pudesse continuar, o homem interno chamou, provocando mais tensão. Você não sabe as consequências do que faz. Com esse poder você poderá ser vista como uma ameaça. Você mesma pode se tornar um mal. Chega! Leopoldo gritou, finalmente recuperando a voz. O que você está tentando fazer aqui? É você quem é a ameaça. A sala encheu-se novamente de murmúrios e olhares apavorados. Mas o verdadeiro choque estava apenas começando. Uma figura sombria apareceu do lado de fora da sala, envolvendo-se na fumaça e provocando um arrepio. A porta se fechou atrás dela, como se a própria sala estivesse sendo enclausurada em meio a um jogo mortal. Clara olhou para o pai. E Leopoldo percebeu um vácuo vazio em seu olhar, como se a música que a cercava começasse a desvanecer de novo. O que viriam a ser essas revelações? O que mais estava escondido dentro dela? Ele sentiu que a resposta poderia trazer à tona perigos que nem poderia imaginar. Clara, eu estou aqui! Leopoldo tentou alcançar sua mão,
mas o momento se estendia como um pesadelo interminável. Um grito de alerta ecoou, e em um piscar de olhos, a sala se transformou em caos outra vez. Quem era aquele homem? Qual era a verdade que todos temiam? O futuro estava se desdobrando diante deles, e nenhum deles estava preparado para o que estava prestes a acontecer. A melodia brotava da voz de Clara, cortando a névoa de desespero que dominava a sala. Mas, enquanto todos pareciam hipnotizados pela canção, algo no ar começou a mudar. O homem interno escuro que estava prestes a se tornar um fantasma de seu próprio desespero congelou. Clara, iluminada por uma luz quase mágica, não parecia notar. Seus olhos estavam fechados, como se estivesse em transe, imersa na música que ela própria criava. Leopoldo sentiu uma onda de energia percorrer o espaço. O poder da voz de Clara estava se intensificando, mas o pânico começou a se instalar na sala. O que está acontecendo? Ele pensou, enquanto observava o homem interno, cujo olhar se tornava cada vez mais frenético. Então, em um movimento abrupto, ele sacou um pequeno dispositivo do bolso e pressionou um botão. No instante seguinte, um estrondo ensurdecedor ecoou. As luzes piscaram e um zumbido se espalhou pelo ambiente. Clara parou de cantar e a luz que a envolvia desapareceu como se estivesse sendo drenada. A sala ficou em silêncio. Apenas sons de respiradores e o monitor da cama de Clara, que se tornava cada vez mais acelerado, preenchiam o ar. Leopoldo se pôs em alerta. Clara! Ele gritou, seus pés se movendo rapidamente em direção à filha. Mas Felipe, percebendo o perigo, ficou entre ele e o desconhecido. Não se aproxime! Ele está tentando acabar com tudo. O homem interno começou a retroceder, o pânico estampado em seu rosto. A fumaça começou a subir novamente, e logo as pessoas na sala começaram a tossir. O que você fez? Felipe berrou, enquanto o homem se movimentava como se estivesse prestes a escapar. Você não sabe o que está invocando. Isso não é só música, é a chave para tudo! Justo quando Leopoldo estava prestes a desferir um golpe verbal, um grito agudo cortou a tensão. Era Clara, de pé, seu olhar fixo no conhecido espectro interno. Você não pode fazer isso. Você não pode me silenciar de novo. A confiança em sua voz era palpável. Um grito de resistência que fazia arrepios correrem pela espinha de Leopoldo. Então, algo extraordinário aconteceu. Clara começou a vibrar e seu corpo foi tomado por uma aura de luz radiante mais uma vez. Uma onda de energia se lançou na direção do homem e, de repente, um clarão irrompeu da mão dela. O dispositivo que ele havia usado se partiu em 1000 pedaços, brilhando como estrelas caindo. Ele disparou para trás, batendo contra a parede, e por um momento o caos cessou. Você não me conhece! Clara gritou, com uma determinação que parecia nova. Quase como se tivesse despertado de um pesadelo. A verdade estava prestes a ser revelada, mas ninguém esperava o que viria a seguir. Enquanto o homem tentava se levantar, uma expressão de terror tomou conta dele. Você é mais do que uma garota talentosa. Você é a chave para nossa salvação, ou para nossa destruição. As palavras dele cavaram fundo, quase como se a verdade estivesse se revelando lentamente, esnudando camadas de uma história obscura que Leopoldo nem sabia que existia. O choque fez ecoar um novo tipo de medo no peito dele. O que Clara realmente era? Ele olhou para a filha
que agora parecia menos uma menina e mais uma figura emblemática, quase mitológica, cheia de potencial e destino a cumprir. Eu sou quem precisa proteger todos vocês, Clara respondeu, a voz firme. Mas antes que pudesse continuar, o homem interno chamou, provocando mais tensão. Você não sabe as consequências do que faz. Com esse poder, você poderá ser vista como uma ameaça. Você mesma pode se tornar o mal. Chega! Leopoldo gritou, finalmente recuperando a voz. O que você está tentando fazer aqui? É você quem é a ameaça. A sala encheu-se novamente de murmúrios e olhares apavorados. Mas o verdadeiro choque estava apenas começando. Uma figura sombria apareceu do lado de fora da sala, envolvendo-se na fumaça e provocando um arrepio. A porta se fechou atrás dela, como se a própria sala estivesse sendo enclausurada em meio a um jogo mortal. Clara olhou para o pai e Leopoldo percebeu um vácuo vazio em seu olhar, como se a música que a cercava começasse a desvanecer de novo. O que viriam a ser essas revelações? O que mais estava escondido dentro dela? Ele sentiu que a resposta poderia trazer à tona perigos que nem poderia imaginar. Clara, eu estou aqui! Leopoldo tentou alcançar sua mão, mas o momento se estendia como um pesadelo interminável. Um grito de alerta ecoou, e em um piscar de olhos, a sala se transformou em caos outra vez. E então aconteceu. A figura sombria, uma mulher de cabelos negros e expressão feroz, avançou com velocidade, indo direto para Clara. Todos se viraram, mas já era tarde. Ela agarrou Clara pela cintura. Você está pronta para saber a verdade, filha? A palavra filha ecoou na mente de Leopoldo como um trovão, paralisando-o. O quê? A mulher na frente dele não era uma estranha, mas a própria mãe de Clara, Ava, que ele havia perdido anos atrás. Você não pode ser ela. Leopoldo gemeu, a realidade se quebrando ao seu redor. Ele olhou para sua filha e em um estalo, tudo fez sentido. Clara não era apenas a menina que amava. Ela era a porta para um poder que mudou a vida deles para sempre. Mas o que isso significa? Os olhares na sala, atordoados, se voltaram para Leopoldo. A verdade os atingiu como uma onda. Os segredos, as mentiras, tudo estava prestes a desmoronar. Clara tinha mais em jogo do que ele jamais imaginou. E o que essa revelação significava para o futuro deles? A tensão estava elétrica. O que viria a seguir era um mistério ainda maior, com promessas de consequências devastadoras. Clara olhou para a figura que a cercava, os olhos dela brilhando com uma mistura de determinação e confusão. A verdade sobre sua mãe a atingiu como uma explosão de emoções. Ela queria entender, mas a sensação de que algo monumental estava acontecendo enchia o ar. O homem interno recuou, a expressão aterrorizada em seu rosto. Você não deveria estar aqui. Ele gritou. As palavras ecoaram na sala e todos ficaram paralisados. Leopoldo sentiu fúria. Sua esposa, a mulher que amava, estava aqui. Mas os mistérios pareciam envolver tudo. O que isso significa? Ava, você está viva? Sua voz tremia, e naquele momento era como um eco distante. A sala estava em silêncio. Ava, agora tão perto, olhou para Clara com intensidade. Você sempre foi especial, Clara. O que você sente
Essa música é o seu poder. E você não sabe o risco que corre. Ela pareceu protetora, mas também assustadora. O medo a tornava mais real do que Leopoldo desejava. Era a mãe que ele havia perdido e a guerreira que estava tentando proteger a filha do desconhecido. Eu não sou uma ameaça! Clara respondeu, mas seu tom de voz estava cheio de insegurança. A conexão com a mãe a deixava triste e o olhar do homem interno indicava que ele sabia mais do que estava disposto a dizer. Eles vão vir atrás de você! Você é uma chave, Clara! Não é só música, é poder que muitos querem. A urgência na voz dele era palpável. Leopoldo não podia suportar mais aquela tensão. O que ele não compreendia sobre sua filha? Ele sempre achou que Clara era apenas uma menina com talento, mas agora tudo estava mudando. Quem são eles? Ele perguntou, a voz cortante no meio do silêncio. O que você sabe? Mas antes que a verdade pudesse ser revelada, um barulho estrondoso cortou o ar. As portas do hospital se abriram de uma maneira violenta. Um grupo de homens de terno preto entrou correndo, suas expressões frias, focadas. Havia uma autoridade sombria ali, uma presença que fazia todos na sala sentirem a gravidade da situação. É agora! Um dos homens gritou, enquanto o grupo se posicionava como um cordão de segurança ao redor da sala. Pegue a garota! Eles não podem saber! As palavras ecoaram e Leopoldo sentiu um nó na garganta. Clara! Eles estavam atrás dela. Você vem conosco, Clara! Um dos homens disse enquanto se aproximava. Mas neste instante, Ava avançou. Vocês não vão tocar nela! O tom dela tinha força, quase mágica, e Clara se afastou, buscando abrigo no pai. Leopoldo puxou Clara para perto, sentindo um impulso protetor. Não! Eu não deixarei isso acontecer! E aquilo fez a sala parecer congelar por um segundo! As luzes tremeuziam, a atmosfera pesava. Eu não posso permitir isso! Clara gritou. E naquele momento, as máquinas ao redor começaram a apitar freneticamente. Uma alerta sobre o caos que se formava. Era como se a música dela estivesse tentando se libertar e aquele grito abafasse o grito de pânico dos homens de terno. E então, algo realmente chocante aconteceu. Um dos homens parou, sua expressão mudando rapidamente. Espere, ela é... Ele olhou diretamente para Clara. E sua voz ficou trêmula. Nós temos que agir rápido. Eles sabem que ela está aqui. Você não pode ficar. Nenhum de nós sabia o que realmente estava em jogo. A verdade mudou tudo. Todos os segredos, as mentiras e a conexão entre Clara e Ava agora estavam expostas. E quem eram esses homens? Que ameaça representam? O mundo à sua volta parecia desmoronar, enquanto a esperança se misturava ao desespero. Leopoldo agarrou a mão de Clara com força. Vamos sair daqui! Mas antes que pudessem se mover, a luz começou a piscar furiosamente. E um som ensurdecedor preencheu o espaço. Eles não estavam sozinhos. O que mais estava escondido nas sombras daquele hospital? Clara olhou para seu pai e ele viu um medo profundo em seus olhos. O futuro estava prestes a se desdobrar e nada seria o mesmo novamente. Clara olhou para a figura que a cercava, a expressão dela misturando determinação e confusão. A verdade sobre sua mãe a atingiu como uma explosão de emoções. Cada palavra carregando o peso de anos de segredos e perdas. O homem interno recuou, o pânico estampado em seu rosto. Você não deveria estar aqui, ele gritou, como se essas palavras fossem uma chave para um mistério maior. Leopoldo sentiu seu peito apertar. O que está acontecendo? Ava, você está viva?
Sua voz mal podia conter a incredulidade. Cada sílaba carregava desespero. Uma sensação conhecida de um mundo desmoronado envolveu. Como se as paredes ao seu redor estivessem se fechando. Eva, agora tão próxima, olhou para Clara com uma intensidade que parecia impossível. Você sempre foi especial, Clara. O que você sente, essa música, é o seu poder. E você não sabe o risco que corre. A urgência na voz da mãe de Clara misturava-se a um amor protetor. Mas também havia um medo profundo. Não sou uma ameaça, Clara replicou, mas a insegurança lhe pesava nos olhos. O homem interno parecia desesperado. Uma expressão de terror começava a dominar seu rosto. Eles vão vir atrás de você. Você é uma chave, Clara. Não é só música, é poder que muitos querem. Sua voz tremia, quase quebrando sob a pressão da verdade. Leopoldo estava prestes a perguntar mais, quando um estrondo feriu o silêncio. As portas do hospital se abriram com brutalidade, fazendo todos se virarem. Um grupo de homens de terno preto entrou, suas feições frias e decididas. O clima ficou pesado. Um perigo iminente permeava o ar. É agora! Um dos homens gritou, enquanto se posicionavam em uma formação estratégica, cercando a sala. Os olhares apavorados de enfermeiros e médicos se cruzaram. Pegue a garota! Eles não podem saber! Clara! Leopoldo gritou, sua voz ecoando em um desespero profundo. Ele agarrou sua filha, puxando-a para perto. Mas Ava impediu que ele avançasse. Não! Eles não podem tocar nela! O tom dela tinha uma força quase mágica. E Clara se aninhou contra o pai, buscando proteção. Vocês não sabem o que estão fazendo! Felipe, com olhos fixos nos homens, interrompeu. O ambiente estava carregado de tensão. Clara começou a tremer. O desespero a envolvia. E, de repente, tudo mudou. Um dos homens, o mais próximo de Clara, hesitou antes de avançar. Sua expressão mudando de determinação para confusão. Espere! Ela é... Ponto. A palavra ela teve um peso que ecoou na sala, mas sua próxima frase foi interrompida. Enquanto todos olhavam, a luz começou a piscar e o chão tremeu. Um grito cortou o ar, não de Clara, mas de Ava. Não! Ela se lançou à frente, parecendo mais uma guerreira do que uma mãe. O homem que hesitava tinha agora um olhar de pânico absoluto. Você não pode deixar isso acontecer! Um brilho intenso irrompeu entre eles. Então, uma explosão de som e luz envolveu a sala. Clara, em uma dança de poder e terror, começou a brilhar em um tom dourado. As luzes pulsavam com a batida de seu coração, e cada nota que saía de sua boca parecia uma reverberação de seu próprio ser. Mas no caos, a frase que havia saído da boca do homem ecoou como um rugido. Ela é a criança da luz! Ela é a que pode destruir tudo! E aquela simples revelação foi como um impacto a que todos estavam despreparados. A sala ficou em silêncio, mentes incredulamente paralisadas, corações batendo descompassados. O que isso significava? Clara, com o poder para destruir? Uma onda de choque percorreu a sala, olhos se cruzando em murmúrios de terror. Leopoldo olhou para a filha tentando entender. Clara era apenas uma menina até aquele ponto, mas agora ela era parte de algo muito maior, e a sensação de que toda sua vida havia sido construída em mentiras o fez tremer.
Você é a primeira e a última esperança. Eles querem você. Você é nosso futuro ou nossa ruína? As palavras do homem de terno não estavam apenas carregadas de pavor, mas de uma verdade devastadora. Tudo o que ele pensou saber sobre Clara, sobre a família, estava em frangalhos. O que isso significava para eles? Para Clara, que agora tremia com o peso da nova realidade? O que mais estava escondido nas sombras daquelas paredes? Uma nova batalha estava se formando, e o peso de uma escolha mortal pairava no ar, transformando tudo ao redor. Clara, estamos juntos! Leopoldo gritou. Mas nesse momento, o futuro já estava traçado de maneiras que eles ainda não podiam compreender. A luz da verdade e a escuridão do desconhecido estavam prestes a colidir, e ele precisava escolher como agir. O que viria a seguir? Ninguém sabia. Clara olhou para a figura que a cercava, a expressão dela misturando determinação e confusão. A verdade sobre sua mãe a atingiu como uma explosão de emoções, cada palavra carregando o peso de anos de segredos e perdas. O homem interno recuou, o pânico estampado em seu rosto. "Você não deveria estar aqui!" Ele gritou, como se essas palavras fossem uma chave para um mistério maior. Leopoldo sentiu seu peito apertar. "O que está acontecendo? Ava, você está viva?" Sua voz mal podia conter a incredulidade. Cada sílaba carregava desespero. Uma sensação conhecida de um mundo desmoronado o envolveu, como se as paredes ao seu redor estivessem se fechando. Ava, agora tão próxima, olhou para Clara com uma intensidade que parecia impossível. "Você sempre foi especial, Clara. O que você sente? Essa música é o seu poder. E você não sabe o risco que corre." A urgência na voz da mãe de Clara misturava-se a um amor protetor. Mas também havia um medo profundo. "Não sou uma ameaça", Clara replicou. Mas a insegurança lhe pesava nos olhos. O homem interno parecia desesperado. Uma expressão de terror começava a dominar seu rosto. "Eles vão vir atrás de você. Você é uma chave, Clara. Não é só música. É poder que muitos querem." Sua voz tremia, quase quebrando sob a pressão da verdade. Leopoldo estava prestes a perguntar mais quando um estrondo feriu o silêncio. As portas do hospital se abriram com brutalidade, fazendo todos se virarem. Um grupo de homens de terno preto entrou, suas feições frias e decididas. O clima ficou pesado. Um perigo iminente permeava o ar. "É agora!" um dos homens gritou, enquanto se posicionavam em uma formação estratégica, cercando a sala. Os olhares apavorados de enfermeiros e médicos se cruzaram. "Pegue a garota! Eles não podem saber!" "Clara!" Leopoldo gritou, sua voz ecoando em um desespero profundo. Ele agarrou sua filha, puxando-a para perto, mas Ava impediu que ele avançasse. "Não! Eles não podem tocar nela!" O tom dela tinha uma força quase mágica, e Clara se aninhou contra o pai buscando proteção. "Vocês não sabem o que estão fazendo!" Felipe, com olhos fixos nos homens, interrompeu. O ambiente estava carregado de tensão. Clara começou a tremer. O desespero a envolvia. E, de repente, tudo mudou. Um dos homens, o mais próximo de Clara, hesitou antes de avançar, sua expressão mudando de determinação para confusão. "Espere, ela é..." A palavra "ela" teve um peso que ecoou na sala, mas sua próxima frase foi interrompida. Enquanto todos olhavam, a luz começou a piscar e o chão tremeu. Um grito cortou o ar. Não de Clara, mas de Ava. "Não!" Ela se lançou à frente, parecendo mais uma guerreira do que uma mãe. O homem que hesitava tinha agora um olhar de pânico absoluto. "Você não pode deixar isso acontecer!" A sala entrou em colapso,
como se todos os segredos contidos ali estivessem prestes a escapar. E então, como se o próprio tempo tivesse parado, Clara estendeu a mão e um campo de energia pulsante se formou ao seu redor. O brilho disparou como raios, empurrando os homens para trás. O grupo cambaleou confuso, enquanto a tensão explodia em mil pedaços. E naquele momento, uma nova verdade começou a se revelar. Uma segunda mulher, semelhante a Ava, mas com um ar sombrio, apareceu no fundo da sala. "Você não pode permitir que ela descubra a verdade, Ava!" gritou ela, seu tom drenando a esperança do ambiente. A atmosfera tensa se transformou em caos absoluto. "Quem é você?" Ava pergunta, seu semblante pálido, os olhos arregalados em choque. Mas a outra mulher apenas riu. Uma risada que soou como um eco de dor. "Você acha que pode protegê-la? Você sempre foi fraca, Ava." As palavras cortaram como uma faca. O ambiente se tornava mais opressivo e a sombra da mulher parecia engolir tudo. Os homens em terno estavam agora atordoados, sem saber se avançavam ou recuavam em relação à cena surreal diante deles. O olhar de Leopoldo virou-se entre as duas figuras femininas e o mundo que ele conhecia estava se desintegrando diante de seus olhos. "Saiam! Vocês não conseguem entender o que está em jogo!" gritou Ava, mas a nova mulher apenas deu um passo à frente, como se desafiasse cada palavra. "Clara é minha também, e essas correntes serão quebradas. Nós sabemos o que você esconde, e virá a hora dela saber a verdade." O que isso significava? A sala tremeu sob a pressão de segredos não revelados. As palavras dela ressoavam em sua mente como um eco sem fim. O futuro de Clara poderia ser muito mais sombrio do que todos pensavam. Leopoldo sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido? Eram todas as verdades e até mesmo Ava, parte de um labirinto de mentiras. "No que você se tornou, Ava?" Clara perguntou, sua voz fraca, mas cheia de raiva e confusão. "E por que essa mulher sabe tanto sobre mim?" E assim, as lealdades se tornaram difusas e as antigas verdades se embrenharam em novas mentiras. As revelações estavam prestes a ser liberadas. E a pergunta que ficou pairando no ar era: quanto Clara realmente sabia? O peso do destino estava se aproximando. E na sala, a música que antes trouxe esperança, agora se tornava um hino de desespero. O que aconteceria a seguir ninguém poderia prever. Mas uma coisa era clara: a verdade estava prestes a destruir tudo. O ambiente estava carregado de tensão e cada respiração parecia pesar. Clara sentiu seu coração disparar, reconhecendo que o que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. "Mãe, o que você está dizendo? Que poder é esse?" A confusão dançava em seus olhos, refletindo um misto de desprezo e desejo por respostas. Ava apertou a mão de Clara, um gesto que simbolizava proteção e urgência. "Você precisa entender, filha. Eles querem te controlar. Você não é apenas uma garota talentosa. Você carrega algo a que muitos desejam. Algo que pode mudar o mundo." Leopoldo não conseguia absorver tudo. Havia um passado que precisava ser desvendado, mas a ameaça à frente deles era palpável. Os homens de Terne estavam preparados, seus rostos duros. Mas agora um deles hesitou. "Ela é apenas uma criança", ele sussurrou, antes de ser interrompido pela mulher sombria. "Cale-se,
Você sabe do que estão falando. E Clara precisa saber. O tom dela ecoou como uma maldição. E ao ouvir, Leopoldo ficou paralisado. As palavras pesavam no ar como chumbo. Não! Clara, está na hora de você tomar uma decisão! Ava insistiu e a luz ao redor de Clara começou a brilhar mais intensamente, como se ela própria estivesse se transformando. Era uma força que vinha de sua essência, uma ligação com a música que sempre amou. Eu vou proteger você, Leopoldo disse, colocando-se à frente da filha, prontos para enfrentar qualquer um que se aproximasse. O desespero o fazia querer lutar, mas a luz de Clara emanava uma aura poderosa que poderia direcionar tudo. Na verdade, você precisa de um propósito, Clara. Você não deve temer o que pode fazer. Você deve abraçar isso. A mulher sombria movia-se, sua presença sugando a luz do ambiente. Em meio ao caos, uma nova força emergia. Chega! Clara gritou. E naquele instante, sua voz se uniu à música que ecoava dentro dela, criando uma onda energética que reverberou pela sala. Os homens cambalearam para trás, os rostos preenchidos com medo. Eu não sou o que vocês pensam que sou, mas não deixarei que me usem. Leopoldo sentiu o ar pesado, dissipada por uma onda de confiança que vinha de Clara. Ele sabia que estava prestes a testemunhar algo extraordinário. A mulher sombria começava a perder força, enquanto a luz da filha crescia. Eu não vou deixar você tocar nela. A Ava avançou, unindo-se a Clara. Enquanto isso, a mulher de preto começou a desmoronar, como se a própria essência estivesse sendo sugada pela luz. Então, tudo se estabilizou. O grupo de homens observava impotente, e a luz começou a se dissipar lentamente, revelando um espaço mais claro. Você é forte, minha filha. Ava respirou aliviada, sem saber se a luta realmente terminou. Mas as sombras ainda dançavam ao redor. O homem que havia hesitado olhou para os outros e fez um gesto, indicando que a batalha ainda não estava perdida. Vamos agora! Ele gritou, e todos correram em direção à saída, deixando o hospital mergulhado em silêncio. Leopoldo virou-se para Clara, segurando seu rosto delicadamente. Estamos juntos nessa, sempre. E naquele olhar entre eles, havia um reconhecimento do amor que poderiam enfrentar qualquer coisa. A música ressoava em seus corações, impulsionando uma nova esperança. Clara sorriu, e a luz que a cercava não era mais apenas um brilho. Era a promessa de um novo começo. Mas, pai, o que vem agora? A insegurança ainda estava ali, mas havia uma centelha de coragem. Precisamos descobrir quem sou eu realmente. E enquanto a família se abraçava, a porta do hospital se fechou lentamente. Mas não sem que uma nova história começasse a se desenhar. Com o peso das decisões, a jornada ainda estava em aberto, mas a música que Clara carrega dentro dela é a resposta que todos esperavam. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Você faz a diferença. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer tudo isso. Não espere nem mais um segundo. Juntos, vamos desvendar o que vem a seguir.